antes da pausa, e agora é de verdade mesmo, antes da pausa, eu trouxe uma outra decisão judicial. Eu trouxe aquela primeira decisão em relação à Mariana, e estou trazendo uma segunda decisão agora em relação a um outro bem cultural e um outro posicionamento jurisdicional. Em Ouro Preto, nós temos aqui o Cinema da Cidade. Ele se chama Cine Vila Rica e pertence à universidade, ao FOP. O cinema da cidade, ele no século XIX, ele era o Liceu de Artes e Ofícios. Ele era uma escola de ofícios tradicionais, de entalhe em madeira, restauro em telhados, policromia em pinturas, cantaria em pedras. Então, ele era, no século XIX, uma escola de ofícios tradicionais. E muito bacana, inclusive. E, em meados do século XX, na década de 50, o imóvel foi comprado por uma família aqui da cidade e transformou o Liceu de Artes e Ofícios em um cinema. E, em 86, a universidade comprou esse cinema, comprou o imóvel dessa família, incorporou o patrimônio da universidade e continuou tendo a função de cinema. Em 2001, em 2001, o Ministério Público ajuizou uma ação contra a universidade, contra o FOP, falando que a UFOP teria a obrigação de recuperar o cinema, fazendo com que ele voltasse a ser o Liceu de Artes e Ofícios do século XIX. Que, usando como fundamento a imprescritibilidade do dano ao patrimônio, a questão da obrigação próprio terreno, não importa se quem causou o dano foi o proprietário anterior, o atual proprietário, ele assume a responsabilidade de recuperar o bem. Enfim, entrou com a ação judicial contra o FOP para que ela recuperasse o antigo Liceu de Artes e Ofícios. A UFOP recorreu, por meio da sua Procuradoria Jurídica, recorreu, e a decisão foi julgada improcedente. O Ministério Público perdeu de novo. O Ministério Público, a UFOP contestou, e a ação foi julgada improcedente. O Ministério Público recorreu, e em segunda instância, o Ministério Público perdeu de novo. O recurso foi julgado improvido. A UFOP não foi obrigada a demolir o cinema. Alguém pode até achar, aí em Minas o Ministério Público sempre leva ferro. Não, aqui foi coincidência esses dois casos aqui. E aí eu trouxe um trecho pequeno da decisão judicial. E eu queria que vocês comparassem essa decisão em relação à decisão que eu li de Mariana. Olha só. Pior ainda no caso presente, em que se tem um espaço comunitário de alta relevância cultural. Olha a primeira frase. Pior ainda no caso presente, em que se tem um espaço comunitário de alta relevância cultural. O juiz não falou em estilo. O juiz não falou em antiguidade. O juiz não falou em ser bonito ou feio, bom gosto ou mau gosto. Olha o fundamento que ele utilizou. Alta relevância cultural para o uso das pessoas em geral. O Cine Teatro Vila Rica. Mas o Ministério Público Federal quer fazer o relógio voltar no tempo, para que se recrie no lugar do antigo Liceu de Artes e Ofícios o que deixou de existir faz meio século. A UFOP, que adquiriu o imóvel em 86, após sua completa descaracterização e substituição pelo atual Cine Teatro, não tem a obrigação de recriar o passado, já há muito tempo inexistente. Muito menos, aqui é o mais importante, muito menos destruindo o atual Cine Teatro, que é espaço comunitário de elevado valor cultural para a comunidade e também já faz parte da história do local, merecendo tanto ou mais respeito que o antigo e já inexistente Liceu de Artes e Ofícios. Ô, João, pensa aí no caso do galpão que você mencionou em Jaú. Olha só, hoje, apesar de não ser mais o Liceu de Artes e Ofícios, o próprio cinema, que já existe há 40 anos, ele já tem o seu significado cultural próprio para a cidade. Ele já é um lugar de importância e de relevância cultural para a cidade. Então, não cabe substituir isso. Talvez o ideal fosse que não se deixasse alterar o liceu, mas uma vez que ele foi alterado e a cultura evoluiu, os valores culturais foram sendo adaptados, novos significados foram incorporados, a gente não pode agora, nesse momento,
dizer que um tem que substituir o outro. O valor cultural está evidenciado. Para o juiz não interessa o estilo, não interessa a época, interessa apenas se está evidente ou não se tem esse valor cultural. Aqui é o antigo Liceu de Artes e Ofícios, lá de Ouro Preto. E essa foto é do século XIX. E no lugar, hoje, existe o cinema, o Cine Vila Rica, o Cine Teatro. Que o que o Ministério Público queria que fossem refeitas as adaptações que foram realizadas para que voltasse a ser o estilo anterior.